Emerson, com essa nova regra, que dia que eu devo fechar minha operação? Que hora que eu devo fechar minha operação? Será que eu vou ser exercido? Calma, investidora, calma, investidor. Hoje a gente vai destrinchar tudo isso aqui. Fica comigo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Vega Money. Eu sou o Emerson Alves, cofundador da Vega Educacional, mentoria especializada em opções. Se você está chegando agora, já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada de conteúdo como este que está aparecendo aqui em cima. Tudo bem? Então bora lá. A B3 está se alinhando com o calendário internacional. O que isso significa? Que a gente tinha até então o vencimento das opções acontecendo toda terceira segunda-feira de cada mês. E agora vai passar a ser toda terceira sexta-feira de cada mês. Então, como é que era a regra até então? Como o vencimento era na segunda-feira, se a gente tinha posições ou estruturas montadas, a gente tinha que desmontar obrigatoriamente até na sexta-feira, que era um dia útil anterior ao vencimento. Então, por exemplo, se na sexta-feira fosse feriado, a gente tinha que desmontar na quinta-feira a nossa posição ou a nossa operação. Então, recapitulando, agora vai ser toda terceira sexta-feira de cada mês. Então, por exemplo, em maio agora vai ser no dia 21. E a segunda mudança mais importante refere-se justamente à questão do encerramento das posições, que agora vai poder ser no mesmo dia do vencimento. Ou seja, se o vencimento cair na sexta-feira, você vai poder desmontar a sua posição na sexta-feira. E eu considero isso positivo. Por quê? Digamos que você tinha lá uma put vendida e aí chegou no final do mês, a ação subiu um pouquinho ou está mais ou menos ali na mesma linha e essa put estava quase virando pó. E aí algumas pessoas negligenciam, não compram esse pozinho de volta. E aí o que podia acontecer até então? A ação podia ter uma reviravolta ali na segunda-feira, como aconteceu com Petrobras, e aí a ação caía bastante, a pessoa era exercido sem mesmo querer comprar a ação. E aí não dava para fazer mais nada porque na segunda-feira não podia negociar. Agora você pode negociar no mesmo dia do vencimento das opções, que vai ser na sexta-feira. Então dá tempo de você se salvar ali caso tenha uma reviravolta na ação. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Petrobras, né? Tinha muita gente com put vendida em Petrobras lá no strike do 29, do 27, do 26. E aí o que aconteceu? Tava virando pó essa put lá em fevereiro, no final da série de fevereiro. E aí Bolsonaro, nosso querido presidente da República, anunciou no final da sexta-feira que iria trocar o presidente da Petrobras. O que aconteceu na segunda-feira? Despencou mais de 20% e um monte de gente foi exercido nessa put e muitos deles não tinha dinheiro para comprar a ação de volta. E aí você me pergunta, beleza Emerson, mas eu quero saber até que horas que eu posso fechar minha operação, já que o exercício vai acontecer na sexta e eu posso ainda fechar minha posição na sexta, até que horas que eu posso fechar minha posição? Veja, preste bem atenção. Isso ainda não está claro. As corretoras ainda estão se alinhando com a B3. Tome cuidado com isso. A princípio é até às 16 horas, mas tome muito cuidado com isso. Faça seu encerramento de posição o quanto antes. Se você pode, por exemplo, fazer na quinta-feira, faça na quinta-feira. Eu vou fazer na quinta-feira, os meus alunos vão fazer na quinta-feira. A gente quer ver como é que isso vai acontecer aqui no Brasil, como é que vai ser o comportamento desses exercícios aí na sexta-feira. Não vou deixar lá para acontecer tudo na sexta-feira à tarde. Eu vou fechar minha posição na quinta-feira. No máximo, você fecha na sexta-feira de manhã. Até porque isso não é prioridade para o nosso método, né? A gente costuma fechar as nossas operações um dia antes do vencimento. Então, a gente vai manter esse critério, vai fechar um dia antes. Se o vencimento é na sexta-feira, a gente não vai deixar para fechar na sexta, vai fechar na quinta-feira. Falando em prioridade, é muito importante para nós que você clique aqui no like e também pegue esse vídeo aqui e compartilhe aí com os seus amigos no WhatsApp. Sabe por quê? O YouTube passa a reconhecer o nosso conteúdo e passa a entregar mais o nosso conteúdo para mais pessoas. E por que isso é importante? Escuta essa. Tem muita gente indo operar opções na bolsa, tem muita gente começando a operar opções agora. Esse é o ativo que mais cresce na bolsa de valores hoje. A notícia triste é que tem muitas pessoas indo operar opções sem estudar antes, sem entender os fundamentos, porque tem muito influencer vendendo ilusão por aí. Eu vou te dar um exemplo aqui da venda de put. Primeiro eu vou explicar o que é put, para que serve uma put. A put é um seguro de carteira, é um seguro de uma ação. O cidadão foi lá, comprou uma ação e aí ele quer ter a segurança de se proteger contra uma eventual queda do mercado. O que ele pode fazer? Ele vai lá e compra uma put, do strike 25, por exemplo. Então ele vai pagar lá mais ou menos R$1 por essa put e aí no final do exercício, se o mercado cair, se essa ação cair, sei
lá, para R$22, ele tem o direito garantido de vender essa ação por R$25, pois ele comprou a put do Strike 25. Então isso é por isso que a gente chama de proteção, é por isso que a gente chama de seguro de carteira. E aí entra o lançamento sintético, que é a venda de put. Aí entra nós, que somos a seguradora, digamos assim, a gente pode vender put. E essa é uma estratégia extremamente geradora de renda, porque você vai vender a put no outro dia, já no dia seguinte, no próximo dia útil seguinte, o dinheiro já cai na sua conta. Só que essa estratégia tem que ser feita de forma coordenada, você tem que entender os fundamentos. E eu sempre digo que a principal coisa é que você tenha o dinheiro suficiente para comprar a ação naquele strike que você escolheu vender a put. Por exemplo, se eu tenho uma ação que está valendo R$25 e aí eu vou vender 1000 puts do strike 25, eu tenho que ter R$25.000 na corretora. Qual é o problema de tudo isso? É que a corretora B3 ela não exige que você tenha esses R$25.000 lá. Então tem muita gente por aí vendendo put sem ter o dinheiro na corretora. Ela vai pegar só uma pequena margem. Essa margem normalmente é a diferença do valor de mercado da ação para o strike que você escolheu. Então tem muita gente vendendo put dessa forma. E aí o que acontece? No final do exercício, caso a ação tenha caído, a pessoa corre o risco da corretora ir lá, comprar a ação, colocar na conta dela e ela não tem dinheiro para comprar essa ação. E aí a corretora começa a cobrar um juros absurdo todos os dias até que essa pessoa vá lá e deposite esse dinheiro para poder bancar essas ações. O problema é que tem gente que não tem dinheiro para comprar as ações. Entende como é nocivo? E por que isso acontece? Porque tem muita gente vendendo ilusão por aí. Tem influencer colocando na tela lá do YouTube do canal dele que ele está fazendo R$1.000, R$10.000, R$20.000 num único dia. Só que como ele tem muita grana, ele está vendendo put, mas ele tem cobertura para comprar essa ação. E aí quem ainda não entende dos fundamentos quer fazer algo parecido, só que não tem dinheiro para comprar ação. Então isso é muito prejudicial. Cuidado com isso, tá? Então o que a pessoa precisa fazer se ela não tem dinheiro para comprar a ação? Ela precisa, antes do último dia, antes do final do exercício, ir lá e comprar essa put de volta. Então, digamos que você vendeu uma put por R$1 e aí o mercado caiu, de tal maneira que lá no final do exercício essa put está valendo R$3. Você vai ter que comprar de volta essa put. Se você não quiser ser exercido, você tem que comprar de volta essa put. Mas é um baita prejuízo, né? Você vendeu a put por R$1 e agora está comprando ela por R$3, é um baita prejuízo, né? Bom, então de que maneira que eu posso te ajudar nesse sentido? Você que já passou por isso ou você que já está com medo até de alguma put que você vendeu aí, de que maneira que eu posso te ajudar? Bom, primeiro é te dizendo que você não pode fazer isso. Só venda put se tiver dinheiro suficiente na corretora para comprar as ações. Mas, digamos que você já fez, já aconteceu e agora você precisa resolver essa situação. Então, o que você pode fazer? Você vai pegar essa put no final do exercício e vai comprar ela. Digamos que você vendeu ela por R$1, você vai recomprar ela por R$3. Só que você vai olhar para a série de opções de put do próximo exercício e vai enxergar lá o mesmo strike que você vendeu nesse exercício corrente. Digamos que você vendeu lá no strike 25, então você vai procurar o strike 25 ou o mais próximo que tiver e vai vender novamente essa put no próximo exercício. O que você acabou de fazer? Você acabou de fazer uma rolagem. Isso é permitido, não tem problema nenhum. Você está simplesmente transferindo um passivo para o próximo exercício. E você, inclusive, vai ganhar com isso. Isso é uma fonte geradora de renda. Essas rolagens de put e outros tipos de rolagem são extremamente geradoras de renda. Você pode fazer isso todos os meses. É claro que você não vai deixar para fazer essa rolagem lá nas últimas horas do exercício, né? Ainda mais com essa regra nova agora. Ah, Emerson, então se dá para eu fazer rolagem, então eu posso fazer isso aí. Não preciso ter dinheiro na corretora? Cuidado. Você precisa ter dinheiro na corretora sim, o melhor dos mundos. Você precisa ter o dinheiro suficiente para comprar a ação na corretora e aí você vai fazendo essa rolagem todos os meses e obtendo renda todos os meses. Agora, se acontecer uma catástrofe da ação cair muito, essa rolagem ela passa a ser negativa, não compensa mais. E aí você vai ter que comprar a ação. Ah, mas essa ação está muito desvalorizada. Quem segue o nosso método aprende a trabalhar de forma coordenada, ou seja, você vai trabalhar leve, você não pode trabalhar pesado, com muito capital empregado ali naquilo que você está fazendo. De tal forma que se a ação cair bastante, você deixa aquilo parado por um momento para depois fazer outro tipo de operação também lucrativa, e aí você vai lá e vende mais put lá para baixo, de repente, enfim, tem uma série de outras alternativas que você pode fazer para não ficar no prejuízo. É por isso que a gente chama de estratégia. Na maior parte das vezes a gente está chamando de estratégia e não de operação.
porque é de fato uma estratégia que as pessoas aprendem ao longo do tempo, aprendem métodos de aplicar estratégias e não sair no prejuízo. É assim que é o poderoso universo das opções. Então anota aí num papel, escreve isso aí que você ouviu aqui do canal Vega Money do Emerson, que é preciso ter o dinheiro na corretora suficiente para comprar a ação daquela put que você vendeu, e aí você pode fazer a sua venda de put tranquilamente, pode fazer a rolagem todos os meses e tirar renda disso todos os meses. Vai ser uma segunda fonte de renda. É assim que nós operamos, é assim que nós ensinamos os nossos alunos a operar. Então, as opções oferecem um absurdo meio de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, mas é preciso saber gerenciar o risco. E não é difícil saber gerenciar o risco. Basta estudar, basta aprender os fundamentos e, principalmente, ter responsabilidade para com o seu capital. E aí você vai fazendo o seu patrimônio crescer de maneira exponencial ao longo do tempo. E vou te dizer, passa rápido você ver, por exemplo, o seu capital quintuplicado. Só não vai ser em 2 meses, como muitos prometem por aí. Aliás, se você quer realmente entrar nesse poderoso universo para ter aquela segunda fonte de renda, mas quer aprender a fazer isso de forma consistente e com total responsabilidade, te convido a conhecer o Elite 30X. O treinamento que nós preparamos para que você saia do absoluto zero até obter lucros consistentes na bolsa logo na primeira operação, logo no primeiro mês. Estou deixando o link aqui na descrição, é só chamar que você vai ter todas as informações que precisar. Tudo bem? Espero então ter mais uma vez contribuído para o seu aprendizado aí. Se gostou, deixa o seu like aqui para nós. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.